Beleza, muito bem, galera. Hoje nós estamos com uma entrevista exclusiva, né, com o Chavoso, né? A gente há um tempo atrás a gente postou um vídeo sobre ele, né, falando de como foi a troca dele de experiências que ele entrou na USP e tal, e ele se transformou o Chavoso da USP, né? Saber hoje o porquê desse nome e o porquê da mudança assim radical que ele teve no estilo, né, para chegar onde ele está hoje. Primeiramente, boa noite já, né? Boa noite. Tudo bem? Então, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Então, me apresentando assim brevemente, né? Porque eu acho que a gente vai entrar no assunto mais profundamente ao longo do vídeo, né, da conversa. Meu nome é Thiago Torres. Aí, como ele falou, eu sou conhecido aí como Chavuz da UF na internet e tal, né? Tem um canal no YouTube com esse nome, né? Que eu sou youtuber também. Sou estudante de Ciências Sociais na USP, estou no meu terceiro ano. Sou morador de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, apesar de ter nascido e crescido na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Tenho 20 anos e basicamente é isso. Então, conta pra gente como é que foi o processo, porque naquele vídeo, que aliás, para quem não está sabendo o que a gente está falando, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você ver o outro vídeo, para você poder entender do que a gente está falando. No outro vídeo, a gente mostrou primeiro uma imagem de você é, totalmente vestido de mulher e como é que foi a transformação. Como ocorreu isso? Quando você se decidiu ter essa visão de você mesmo? Então, na verdade, eu não acho que eu estava totalmente vestido de mulher, né? Eu sou gay, né? Sempre me entendi como um homem cis gay, mas eu era antes um homem gay afeminado. Então, eu tinha realmente elementos, né, de feminilidade na minha aparência, mas era isso, né? E realmente era bem diferente, né, do que eu sou atualmente, né? E, enfim, foi um longo processo, assim, ao longo da minha vida que eu passei para me encontrar no meu estilo atual, né? Porque eu acho que a gente está sempre em busca de se entender, de se conhecer, né? Principalmente quando a gente é jovem, né? Como eu falei, eu tenho 20 anos e tal. E, enfim, não vai ser num vídeo tão rápido que eu vou conseguir explicar todo esse processo de anos da minha vida, mas eu já deixo aqui que lá no meu canal eu expliquei já sobre isso de uma forma mais detalhada, né? Numa live que eu fiz para comemorar meus 50 mil inscritos. Aí lá eu contei um pouco da minha história, eu falei da minha infância, falei da minha adolescência, e aí lá eu expliquei essa mudança bem detalhadamente, mas falando assim por cima, né? Eu me assumi gay para minha família com 15 anos de idade, né? No final dos meus 15, quase com 16. E aí eu tinha um histórico de repressão muito forte, né? Então era uma repressão familiar, uma repressão social e uma repressão interna também, né? Eu acho que como eu guardei muita coisa assim, né, por muito tempo, acumulei e tal, vivendo uma repressão muito forte assim, quando eu consegui me assumir como gay, teve um efeito meio que reverso, né? Como se você, tipo, jogasse pra fora tudo isso. E aí eu quis, assim, me joguei de cabeça, né, no mundo LGBT mesmo, né? É muito comum a gente quer conhecer essa realidade, esse mundo, né? E foi o que aconteceu comigo, né? E aí isso trouxe algumas consequências, né? Porque não é nada fácil ser um gay afeminado nessa sociedade, né? E na minha casa foi muito complicado, né? Minha família sempre foi muito homofóbica, muito machista, né? Atualmente não é mais tanto, né? Mas sempre tinha sido ao longo da minha vida, da minha infância. E, enfim, eu passei por volta de um ano tendo esse estilo mais afeminado, né? E, enfim, aí no final daquele ano, mais ou menos, quer dizer, calma, eu vinha sofrendo bastante repressão também, né? Então foi muito foda, porque, tipo, antes de eu me assumir, sofria bastante repressão, né? Consegui me assumir e aí veio mais repressão ainda. E aí foi complicado, né? Então eu acho que a minha mudança de estilo, onde eu deixei de ser afeminado, tem um pouco de relação com isso, mas não só com isso, né? Então, parte dessa mudança tem a ver com tanta repressão que eu sofria por ser afeminado, né? Que, sei lá, acho que chega uma hora que você não aguenta mais, né?
E aí, enfim, chegou um cúmulo onde o meu pai raspou meu cabelo, né? Porque eu tinha um cabelo grande, tipo, eu tinha Black Power. E aí ele raspou meu cabelo como uma forma de me castigar, sabe? E aquele episódio, assim, me marcou muito. Eu tenho certeza que aquilo me deixou algum trauma, sei lá, alguma feridas psicológicas muito fortes, sabe? Foi um negócio bem zoado, assim. E como eu falei, não foi só por isso também, né? Eu também estava passando pelo meu processo de entendimento quanto negro, né? Porque, né, a gente que tem a pele mais clara, a gente acaba se entendendo como negro em algum momento, né, desde sempre. Eu estava nesse processo aquele ano e e aí nisso de me entender como negro, eu estava me conectando mais com a com a cultura periférica, que é a cultura negra, né? E aí nisso eu fui me enturmando mais nesse meio, num primeiro momento do rap, né? Fui conhecendo porque o rap ajuda muito a gente nesse processo de entendimento, né? Seja como negro, seja como um sujeito periférico. Então, o rap teve um papel muito importante na minha vida nesse sentido. E aí, como eu falei, no primeiro momento eu fui, né, me inteirando desse meio do rap. Nisso eu já estava me afastando mais desse estilo mais afeminado, né? Eu vi que eu também não queria mais aquilo, né? Além de toda a repressão que eu sofria, eu não estava me identificando mais com aquela personalidade. E e aí, depois de um tempo, eu fui pro lado do funk também, né? Então, foi um movimento muito natural, né? De autodescoberta. Tava me descobrindo, tava experimentando coisas novas, né? Então, é isso, né? Me descobri como gay, quero experimentar esse mundo. Experimentei, não me identifiquei tanto, fui procurar outra coisa que estava relacionada com o meu processo de entendimento quanto negro, né? Que aí já foi uma outra saída do armário, entre aspas, né? Primeiro como gay, depois como negro. E aí, como eu falei, depois eu fui entrando mais no meio do funk também, e eu fui me identificando ali, entendeu? Então eu acho que é isso, foi um movimento muito natural para mim, de experimentar estilos diferentes, mundos diferentes, porque não é só o estilo, né? É os meios que você frequenta. Então você, enfim, não é só, eu me visto assim, sou funkeiro, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? Tipo, você tem uma cultura que você frequenta lugares, anda com determinados grupos e se veste de determinados jeitos. E é isso, mano. Foi me identificar justamente aí. E aí, quando eu entrei na USP, eu já estava nessa identificação, né, nesse estilo. E aí acabou o quê? Que por não ser tão comum ter pessoas com esse estilo na USP, eu acabei chamando muita atenção, né? E aí, mas enfim, carregava toda a minha vivência periférica e tudo mais, e as dificuldades atuais mesmo, né, de ter que me deslocar de 2 horas por dia e de ter que conviver entre duas realidades tão diferentes. E aí eu fiz um texto desabafando no Facebook em abril de 2019, né, falando sobre isso, né, tipo, como é difícil você ser uma pessoa pobre, periférica, e tá na USP. Eu nem falava muito sobre a minha aparência no texto, né? É sobre ser pobre, periférico e negro, né? Qualquer pessoa pobre, periférica e negra na USP provavelmente passa pelas mesmas coisas que eu passo. Só que aí tem o agravante pelo estilo, né? Que já é menos comum. E aí o texto viralizou muito rápido. E aí daqui a pouco eu comecei a ser chamado para dar entrevista para alguns jornais, né? O primeiro que eu fui convidado foi o Jefferson Delgado, né? Ele era jornalista, não sei se ele ainda faz reportagem hoje em dia, eu sei que ele é fotógrafo, e ele trabalhava para Condzilla. E aí ele fez essa primeira reportagem, aliás, a primeira entrevista que eu dei foi para ele, né, que postou lá no site da Condzilla, e o título que ele colocou foi Um Chavoso na Universidade Pública. E aí acabou pegando o negócio do chavoso por causa disso, né? Porque até então eu nunca tinha falado nada nesse sentido, não usado essa palavra publicamente, tipo, me classificado como o chavoso da USP, né? E como ele colocou esse nome na matéria, um chavoso na universidade pública, o pessoal começou a me reconhecer como o chavoso da USP, né? E aí, como estavam me chamando muito assim, chavoso da USP, eu falei, então vou usar esse nome, né? Que o pessoal tá me conhecendo mais como chavoso da USP do que como Thiago. E aí, quando eu criei o canal no YouTube no final de agosto, comecinho de setembro, alguma coisa assim, de 2019, aí eu lancei com esse nome. E é isso, basicamente. Então, para gente que não mora em São Paulo, por favor, explica o que é chavoso, que eu, no primeiro dia que eu ouvi, eu boiei, falei, gente, o que é chavoso? Então, chavoso depende um pouco, né? Tipo, depende se você tá no meio do funk e se você tá de fora, né? Quem tá de fora geralmente chama a gente assim de chavoso quando a gente tem esse estilo funkeiro mesmo, né? Funkeiro paulista, né? Então,
Qualquer moleque, assim, que tem esse estilo, que usa um boné, corrente, tem tatuagem, pode ser chamado de chavoso. E aí, no meio do funk, a gente geralmente costuma usar a palavra chavoso como, sei lá, um elogio, como uma qualidade, né? Tipo, quando você tá bem vestido, você tá, tipo, com as roupas da hora, entendeu? É isso, você tá chavoso, você tá chave. Ah, tá. Tipo de chavado, né? Não, acho que não tem relação. Não sei, eu Porque acho que eu não conheço essa gíria por aqui, nesse sentido. aqui, aqui quando o cara tá assim, eles chamam de chavado. O cara é de chavado. Ah, deve ser, mas aqui a gente não usa muito essa, não. Então, vamos falar então sobre um pouco essa questão da USP, né? Porque, tipo, uma visão, além de você ter o preconceito de ser gay, né? Você, além de ser negro também, você tinha toda a vestimenta de funkeiro, de pessoa, desculpe o palavreado, mas afavelado, né? Como dizem. Você já sofreu preconceito, assim, além de preconceito de ser gay e negro, preconceito tipo, de você chegar em um lugar e a pessoa tipo agir como se você fosse roubar ou esconder a bolsa, alguma coisa assim? Sim, é muito comum isso lá, né? E acho que assim, em qualquer meio de pessoas brancas de classe média ou ricas que você tiver, você vai se tratar desse jeito, né? Porque você é um corpo suspeito ali, né? Você é um corpo estranho. E é um corpo estranho que carrega esses estereótipos da marginalidade, da bandidagem, da criminalidade. Então você só de estar ali, é isso, você vai despertar a suspeita. Aí as pessoas vão esconder o celular, vão esconder a bolsa, a polícia vai te enquadrar mais, né? Vão te tratar de um jeito diferente. Então, infelizmente, isso é bem comum lá, sim. Sim. Então, cara, você é um guerreiro, porque além de sofrer o preconceito de ser gay, de ser negro, ainda tem o preconceito da pessoa que veio da favela, da pessoa que funkeiro e tal. Falando em funk, você pensa em lançar funk, em ser funkeiro? Não, eu nunca pensei nisso, não. Cara, olha, eu acho, cara, o primeiro funkeiro gay do Brasil, com certeza eu ia comprar o CD, eu ia fazer campanha, eu quero. Eu tenho um amigo que é. Então, O com nome... certeza, um Posso monte de divulgar gente ele? pode. Aliás, você pode até mandar ele para mim também, para a gente entrevistar, conversar. Mas com certeza muita gente também iria divulgar, porque as pessoas gostam de ver representatividade LGBT assim na música. Sim, então, aí meu amigo se chama MC Persan. Ele tá começando a carreira dele, ele é gay, chavoso também, funkeiro, mora na zona leste de São Paulo. E tá aí, mano. Divulgo bastante o trabalho dele que ele tem futuro. Então, sobre a sua vida, assim, quando os seus pais descobriram a sua homossexualidade, quando você contou sua homossexualidade, houve alguma repreensão contra eles? Eu estou falando isso porque depois, quando a gente vem em off, eu conto a minha história, mas eu fui expulso de casa por ser gay. Não houve nenhuma, na época, nenhuma repreensão desse jeito, ou cogitaram, ou para você foi só as pessoas falando mal mesmo, mas depois passou. Então, como eu falei, a minha infância, assim, minha vida foi de muita repressão mesmo, né? Então, eu cresci ouvindo muita coisa homofóbica dentro de casa, né? E falando que um filho gay jamais ia ser aceito dentro de casa. Então, eu cresci sabendo que ser gay era errado e que eu não podia ser, né? E se eu fosse, eu estava fudido. Então, quando eu comecei a perceber que eu era, aí eu falei, putz, tem um problema aí, né? Eu não vou conseguir me assumir. E aí eu pensava, tipo, eu só vou me assumir depois que eu sair de casa, depois que eu tiver mais velho, com 18 anos e tudo mais. E era isso, né? Então minha vida naquela não, no começo da adolescência, era essa repressão de tipo, mano, minha família não pode perceber que eu sou gay de jeito nenhum, né? Então eu me reprimia o máximo possível para eles não perceber nada. E aí, quando eu tava com o final dos meus 15 anos, como eu falei, eu percebi que o clima estava um pouco mais favorável, né? Não sei o que estava acontecendo, mas a minha família foi mudando um pouco a mentalidade ao longo do tempo, né?
e ficando menos preconceituosa. Aí no final dos meus 15 anos, como eu falei, o meu pai que chegou em mim e veio me perguntar, né? Então não fui eu que cheguei nele para me assumir. Então foi muito estranho, até fiquei muito surpreso quando ele chegou e me perguntou, né? Ele falou: "Eu quero te perguntar se você é gay". E aí eu fiquei assim, sem reação, né? E aí eu pensei, a primeiro momento eu menti, falei que não, né? Mas aí ele olhou meio assim, aí eu fiquei meio assim também. E eu senti, sabe quando você sente? Sei lá, não tem explicação, né? Eu meio que senti que aquele momento era para eu contar. E aí eu contei, né? Porque eu vi que ele tava suave, né? Ele não tava bravo nem nada. E aí eu contei, e no primeiro momento, tipo, a reação dele foi muito suave. Ele falou: fazer o quê, né? Foi tipo isso, né? Eu achei muito estranho, né? Porque meu pai sempre foi muito homofóbico, muito machista. Então, eu falei, nossa, ele reagiu muito bem. Aí, como eu consegui me assumir pro meu pai, que era o meu maior medo, aí eu fui me assumir pra todo mundo, né? Aí, aí no dia seguinte eu me assumi pra minha mãe, né? Eu cheguei nela e falei, ó, mãe, quero conversar com você. Eu contei, ela também reagiu muito bem, assim, eu falei, caralho. Só que aí tinha um porém, né? Eles queriam que assim, tudo bem eu ser gay, só que ninguém podia saber, né? E aí, quando meu pai soube que eu tinha contado pra minha mãe, ele já ficou com raiva no primeiro. Já começou a ficar com raiva, entendeu? E aí já começou a ter um conflito. Porque ele falou que tipo, não era pra eu falar pra ela, era pra eu guardar, tinha que ser um segredo. Entendeu? E aí começou esse negócio, porque eles não queriam que eu contasse pra ninguém, que ninguém soubesse. E aí que eu comecei a entrar naquele mundo, no mundo LGBT, que eu comecei a ficar um pouco mais afeminado. Porque até então eu era bem másculo, né? Então, por isso que foi ok eu falar que eu era gay. Porque como eu era másculo, tipo, ninguém vai saber. E aí eu comecei a ficar mais afeminado, né? E aí, só que isso era sempre escondido deles, né? Eu sabia que eles não iam gostar disso. E aí, quando eles descobriu, aí que o negócio ferrou mesmo, né? Tipo, até então eles estavam levando numa boa, assim, né? O fato de eu ser gay. Mas quando eles descobriram que eu tava me vestindo de outro jeito, mais afeminado, aí começou a. Aí eles não aceitaram de jeito nenhum. Não me expulsaram de casa, não me agrediram fisicamente, mas sofri bastante ameaça, né? Então, foi um inferno aquele ano para mim, o ano inteiro, assim, ao longo dos meus 16 anos. Era, assim, meu pai ficou o ano inteiro sem falar comigo, e quando falava era para me ameaçar, me xingar. E minha mãe ficou o ano inteiro com raiva de mim. Ela ainda falava, mas tinha raiva, né? E aí eu fiquei um ano, assim, horrível dentro da minha casa, fui muito conflituoso. E aí, como eu falei, né, foi no final do ano que meu pai foi lá e raspou o cabelo, né? E aí, nesse momento, aí mudou toda, assim, a relação dentro da minha casa, porque tanto eu fui deixando de ser afeminado, quanto eu acho que ele descontou, sei lá, toda a raiva que ele tinha, e ele meio que, sei lá, voltou a falar comigo, né? Foi muito estranho aquele dia, assim, né? Mas foi basicamente isso. Nossa, que história de vida, hein? Dá um filme, dá uma novela, né? Se alguém da Globo estiver assistindo aí, ó. Enfim, dentro da comunidade LGBT, você já sofreu preconceito? Porque, por exemplo, eu sou másculo, sou assumidamente gay, mas eu sou bem másculo. E dentro da comunidade, eu ando no meio de homens, converso, assim, as pessoas que me olham me veem como um homem normal. Só que as pessoas vão assim, você não tem jeito de gay, ou você não parece gay, como se a pessoa, para ser gay, tem que ter aquele rótulo, não, tem que ser desse jeito e tal. Dentro da comunidade, você já sofreu esse tipo de comentário? De falar assim, você não parece que é gay, você não segue o estilo de Sim. gay. Sim, porque, mano, é isso. A mídia, principalmente, criou um estereótipo do que é o gay, né? A gente vê os gays retratados na televisão, nas novelas, é sempre extremamente estereotipado, né? E aí as pessoas acham que todo gay tem que ser o afeminado, que grita, que bate palma, que gosta de diva pop. E aí, se você não for esse estereótipo, as pessoas vão falar, você não é gay de verdade. Ou então, enfim, vai ter outro tipo de rótulo, né? Porque tudo vai ter um rótulo, né? E aí, se você for negro, por exemplo, já vai vir um outro estereótipo por trás, né? E se você for funkeiro e etc., sempre vai estar entrando algum estereótipo. Então, no meu caso, olhando para minha aparência no primeiro momento, sem saber que eu sou gay, vai vir esses estereótipos de criminalidade, de violência, né? Então já aconteceu assim, coisas bem nada a ver, tipo, o moleque falar para mim assim, nossa, antes de você falar comigo, eu achei que você ia me roubar, eu tava aqui morrendo de medo de você, tava te olhando, falando, mano, será que ele quer me roubar? Sabe?
Então, as pessoas, elas têm esses estereótipos, assim, nojentos, né? Sem contar a hipersexualização também, né? Porque a pessoa, uma galera que tem um fetiche, né? Tipo, acha que a gente, seja o negro ou seja o funkeiro, o homem periférico, né, tem que suprir o fetiche da pessoa, né? E aí ele vai ser aquele homem sexualmente viril, que tem o órgão genital grande, que é violento na cama, assim, agressivo, né? Sabe? Então, infelizmente, é isso. Quando você cruza essas opressões, né, esses estereótipos também, aí você vai... Aliás, calma. Quando você cruza essas opressões, você também vai cruzando estereótipos diferentes, né? Vai criando estereótipos diferentes. Então, uma coisa é o estereótipo do gay branco, outra coisa é o estereótipo do gay negro, outra coisa é do gay de classe média, outra coisa é do gay favelado. Então, sim, né, dentro da própria comunidade rola preconceito. Verdade. Onde tem seres humanos, tem preconceito, né? Infelizmente. É. Enfim, eu quero agradecer a você pelo seu espaço, tá? Por você ter dado esse tempo aí para falar com a gente. Olha, foi uma conversa muito bacana, muito Obrigado. legal. Desejo sorte aí nos seus vídeos, no seu canal do YouTube. Pense no que eu te falei de ingressar no TikTok, porque você vai fazer muito sucesso lá. E o, e deixar aí um espaço para as considerações finais para você quiser divulgar alguma coisa sua, enfim, fica à vontade. As redes Tá. sociais, aliás. Uhum. Então, eu agradeço pelo espaço, né? É prazer para mim estar trocando essa ideia, né? Foi um papo da hora também, gostei bastante, brigadão. E é isso, né? Eu também vou divulgar, né, minhas redes sociais, que o meu canal principalmente, que é Chavoso da USP, e o meu Instagram é Chavoso da USP também. E através deles vocês acham as outras redes se vocês quiserem, mas basicamente é isso. Então, valeu. Então, então, obrigado, viu? Até algum dia aí. E me manda o contato desse cantor de funk aí, que vai ser muito legal também entrevistar ele, tá bom? Beleza. Obrigado, viu? Falou, tchau. Falou.